mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Não dá para não compartilhar algumas coisas que eu sempre penso quando eu estou sentada nesse lugar. Por que que eu aceitei? Não, fiquei pensando, vindo dos companheiros, né, assim, que interessante isso. Não sei se eu sou especialista em Foucault e também muito menos em judicialização, né? Acho que eu estou aqui um pouco porque, a partir do lugar que eu ocupo na universidade, na formação do psicólogo, eu venho tentando chamar intercessores, dentre eles o Foucault, para, de alguma maneira, problematizar nossas práticas, né? Os comprometimentos, as nossas responsabilizações, enfim. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é um pouco os apontamentos, alguns apontamentos que eu venho colhendo exatamente nessas pesquisas e nessas práticas de formação do psicólogo e entendendo um pouco também as práticas de formação no sentido mais amplo, que é o que eu vou tentar falar aqui. Antes de me colocar, queria também partilhar com vocês que desde ontem, um pouco esquentando, eu acho, a aproximação com o colóquio, eu me lembrei de algumas cenas assim, que eu acho que falam um pouco desse tema que, desde o início da tarde, a gente está ouvindo brilhantemente os companheiros dissertar sobre eles, né? Uma cena que aconteceu recentemente, tem mais ou menos um mês e meio, na entrada de novos estagiários no estágio que eu coordeno, na UF, que é um estágio vinculado a uma escola pública de formação de professores em Niterói. Os estagiários relatam na supervisão o primeiro dia deles de entrada na escola, né? E o impacto que eles sofreram quando entraram no portão e, atravessando o pátio, a primeira cena que eles se depararam foi com uma cena que juntavam uma série de crianças, da meninada da escola, os gritos, como se numa torcida, gritando palavras extremamente agressivas. E no meio daquele bolo todo, daquela criançada toda, duas crianças, né, dois meninos de 11, 13 anos, enrolados, se esmurrando, né? Interessante, eu acho, o que a meninada da UF fala, né, do impacto da cena. Quer dizer, nossa, foi uma ótima recepção. Entramos na escola já direto com essa cena. E o que eles traziam para partilhar? Uma certa perplexidade, não só com a cena que encontraram, mas com a própria reação deles, que não conseguiam fazer nada. Ficaram tão impactados que não conseguiam intervir para separar os meninos, chamar alguém, algum responsável da escola, que também não aparecia, né? E o sentimento deles de impotência diante daquela cena, né? Enfim, daquele impacto que causou essa cena a eles, né? Eu acho que é importante colocar, e uma coisa que a gente tem discutido constantemente, é que eu, pelo menos, não tenho visto que essa cena seja a cena que povoa o cotidiano da escola. Nós mesmos não temos visto isso todos os dias, no entanto, é disso que se fala, né? É isso que pauta as discussões da psicologia, com os professores, das reuniões pedagógicas, com o conselho tutelar, enfim. Então, um pouco é interessante pensar que dessa cena nada se faz nesse momento, e depois você tem todo um movimento de acariação, de julgamento e de encaminhamento das crianças, né, para o conselho tutelar, enfim. Então, uma medida de judicialização e de medicalização de uma das crianças. Uma segunda cena que eu me lembrei foi a cena que envolveu um debate onde eu estava presente na Federal do Espírito Santo, na pós-graduação, em que a gente tentava discutir mais uma vez a palavra perplexidade diante dos movimentos sociais, né? Éramos profissionais, pesquisadores, militantes, profissionais que trabalham em projetos governamentais e não governamentais, e o que acabava circulando naquele debate, naquele diálogo, era um pouco o que fazer, né, nesse momento.
especialmente na observação de que, atualmente, nos debates com os movimentos, e que envolve especialmente os debates que envolvem funções de governo, né, governantes, prefeitos, enfim, secretários, não temos conseguido identificar, discriminar quem fala quando o militante fala, quem fala quando o movimento social fala e quem fala quando o secretário, por exemplo, fala. Uma homogeneização desses discursos, né? Naquele momento, lá no Espírito Santo, Vitória estava passando por uma situação bastante difícil em relação ao movimento estudantil. A meninada tinha sido presa por fazer manifestação pública, enfim, estava sendo processada, enfim. Então, eu acho que essa cena, de novo, a perplexidade diante do nosso presente, do estado de coisas, nos levou a pensar um pouco, naquele momento, com aqueles militantes, o que significava a criminalização dos movimentos, né? Quer dizer, se os movimentos que, de alguma maneira, não se aliam ou não se alinham a essa pactuação, né, governamental, de alguma maneira, por uma via ou outra, são criminalizados, ou no seu conjunto, ou com pessoas isoladas, né? Uma terceira cena que eu me lembrei ontem, talvez evocada por um comentário no rádio, eu não consegui ouvir a notícia toda, parece que mais uma vez, eu acho que anteontem, em São Paulo, nova agressão a um casal homossexual, talvez na Avenida Paulista, não sei. Alguns meses atrás, nós também fomos invadidos por um noticiário, por imagens que repetia na televisão. Eu vi essas imagens em diferentes situações, no restaurante quando estava almoçando, em casa com família, na casa de amigos, enfim. E a cena era dos rapazes caminhando no calçadão, na calçada, e de um grupo de outros rapazes se dirigirem a eles e espancarem, especialmente, que eu acho que um deles bastante, né? Quer dizer, numa intenção, inclusive, direta de destruição, né? De aniquilamento daquela figura, né? E eu acho que interessante, eu acho que pensar aqui, mais uma vez, eu acho que convocada por esse tema, né? Foi uma coisa que a gente discutiu bastante na UF, enfim, a gente novamente perplexo, como é que pode a gente estar vivendo isso, do caráter violento, inclusive, das práticas de direito, né? Quer dizer, entendendo, acho que talvez com Nietzsche, de que o campo de direito não se funda sem ser um ato violento, de uma violência primeira, né? De pensar que, quando avançamos nos direitos dos homossexuais, de alguma maneira estamos violentando outros segmentos da sociedade, em tese, né? E essas violências acabam voltando nessas situações locais, específicas e individualizadas, né? Então, acho que essas cenas e outras tantas, eu acho que a gente podia ficar aqui a tarde inteira se a gente circulasse o microfone. Eu pensei na lei seca, porque fiquei me perguntando, ao longo desses dias de Rock in Rio, onde estava a preocupação com a morte dos jovens, porque a lei seca não funcionou, pelo menos na Barra da Tijuca, em nenhum dos dias, eu não vi, né? E a lei seca é efetivamente uma intervenção direta nas nossas vidas e um controle dos excessos, na tentativa de controlar os excessos. Mas acho que essa judicialização, a ideia da criminalização dos movimentos, o registro e o controle das virtualidades como risco, e essa regulação dos excessos, com certeza, são vetores que se atualizam nessa estratégia de controle biopolítico no nosso cotidiano, né? O que a gente vem procurando pautar na nossa discussão é pensar que essas observações, elas ganham importância estratégica para nós se a gente considera que o que a gente denomina de práticas ou processos de formação, num sentido ampliado, como uma intricada constituição de um campo de experimentação que se faz no tensionamento, entre os domínios dos saberes, dos poderes e das éticas em suas relações com a verdade. Trabalhamos assim, considerando que somos herdeiros
e estamos imersos no processamento de uma cultura, que a gente pode denominar de cultura ocidental, e que essa cultura se caracteriza pelo investimento em fazer valer uma política de existência. Eu acho que isso é uma questão, tem sido uma questão para nós central, né? Eu acho que em todas essas cenas, o que a gente extrai é essa força, esse domínio de afirmar uma política de existência, né? Um modo de vida. Daí a pertinência, né, dessa intensa que dá nome, eu acho, que a esse encontro, né? Nas últimas décadas, a modernidade tem sido evocada para nós, isso é uma outra observação, não propriamente para nomear uma época, mas para sinalizar um status a ser conquistado numa maneira de viver. A modernidade tem sido um recurso realizado, ou utilizado, desculpem, por governantes para identificar nossas fraquezas, deficiências e improbidades, justificando medidas em nada provisórias em nome de nossa recuperação, né? Temos que nos modernizar, né? Avançar. Nessa formação cultural, forjada e permanentemente recriada desde a antiguidade, passando pela emergência dos Estados modernos e se naturalizando nas políticas de ajuste e de alinhamento neoliberal, temos sido nomeados pela utilidade, pela localização, pela semelhança, e inscritos em discursos que implicam nossa construção em negativo. Eu quero marcar os países do Sul, né? Latinoamérica, né? Os países latino-americanos, enfim. Eu acho que tem algumas diferenças, talvez, nos debates que a gente vem circulando entre os países do Norte e os países do Sul, e acho que a questão que a Flávia faz no início dessa tarde sobre a função desses organismos transnacionais, eu acho que ela é super pertinente, né? Nessa propagação, dessa unificação dessa política de existência. Por isso tem sido importante para nós considerar essa linha de constituição de nosso presente, e não apenas porque dela podemos extrair permanências e tradições que queremos combater, mas especialmente porque nelas rastreamos importantes operadores de nossas existências, como o consumo e as identidades, por exemplo. No que se refere às nossas fronteiras, falamos a partir de um lugar disciplinar, a partir de uma área ou sub-área de conhecimento, nosso caso, a psicologia. Uma primeira localização que costuma favorecer uma rápida identificação de nós mesmos, além de nos autorizar a falar de determinados temas, de nos autorizar a intervir em determinadas situações e também a fazer uso de determinadas ferramentas. Essa primeira localização, que Foucault tão acertadamente referiu como nosso encargo social, carrega também consigo pedidos ou encomendas que lhes são endereçadas. Quando falamos de nós mesmos, pesquisadores, profissionais e estudantes de psicologia, identificamos que alguns desses pedidos a nós endereçados são bastante familiares. Podemos dizer, então, que nessa primeira localização a disciplinar, reconhecemos a nós mesmos, somos reconhecidos por outros e nos valemos de um certo domínio. Temos um território e nele, ou a partir dele, exercemos poder. Mas esses vetores de reconhecimento de nós mesmos, de nossos pares, de outros e de um domínio, são forças que precisam ser acionadas permanentemente para fazer funcionar nossas práticas. Elas não estão dadas, né? Embora naturalizadas, nós somos cooperadores dessa naturalização. Houve um tempo no qual essas práticas se faziam muito próximas e, por semelhança, tensionavam afirmar a psicologia como ciência. As dissidências e saídas do pretenso alinhamento matemático e experimental eram recuperadas, desqualificadas ou eliminadas. Um investimento infindo de vigilância nas fronteiras em favor de um reequilíbrio, pretenso reequilíbrio do sistema. Mas também podemos afirmar que, desde seu nascedouro, as práticas psi sempre escaparam, em sua dispersão,
desmontam engrenagens, ensaiam outras composições. Nos enredamos com a história, contextualizando e comprometendo os nossos fazeres no exercício da emancipação. Flertamos com a antropologia, cultivando o gosto pelas minúcias e relativizando nossos saberes. Encontramos a sociologia e a política, fazendo ressoar em outras escalas nossas lutas. Mas será mesmo que podemos colocar tais observações no passado? Estariam hoje nossas práticas distantes dos compromissos que nos foram legados pelas ambições de reconhecimento cientificista? Os diálogos empreendidos com outros campos de conhecimento têm mesmo favorecido o deslocamento de nossa localização disciplinar? Temos efetivamente escutado os saberes silenciados e soterrados nas práticas de dominação? Bom, a gente tenta, né? A gente inverte. Temos trabalhado acolhendo a ideia de que pensar diferentemente ou pensar de outro modo, a contrapelo dessa cultura ocidental que me referi anteriormente, se tornou condição para a interpelação do existente, desse estado de coisas que a gente está falando aqui. Desse estado de coisas que eu tentei trazer em algumas cenas e que eu acho que a gente está tematizando desde o início da tarde. É possível pensar de outro modo? O que seria mesmo pensar? A serviço de que está o pensamento? Eu gostaria, então, de partilhar algumas marcações que têm nos apoiado no exercício desses deslocamentos, ou pelo menos do investimento nesses deslocamentos, na perspectiva de criação de possíveis, da ampliação de espaços de liberdade, ainda que sem garantias ou que sempre provisórios. E quero fazer isso a partir de um tema, desafio, que aparece em nossos diferentes percursos, tanto de pesquisa quanto de intervenção, de forma reiterada e bem intensificada, como um pedido a nós endereçado na forma de problema, que é a violência. Eu não sei como é que é para vocês, como é que isso tem aparecido para cada um de vocês, a partir do lugar de inserção, mas, pelo menos para nós, no nosso grupo de pesquisa e no grupo de estágio da formação, esse é um tema quente do momento, né? De diferentes maneiras ele é colocado. E pensar que a violência tem aparecido como tudo aquilo que impede a vida, né? Como não filósofa, mas me recorrendo a algumas contribuições da filosofia, né? Encontramos, poderíamos dizer, né, que a gente encontra um paradigma dominante da ciência moderna, herdeira de Descartes, que traz como característica o fortalecimento de uma linha presente desde a antiguidade, que a gente poderia denominar da linha de matematização. A procura da ordem, nesse paradigma, se compõe com uma busca da dissipação das dúvidas e das incertezas. Queremos, então, entender o mundo, salvar a condição humana, trazer a conquista da clareza, do consenso e da unidade como utopias. Queremos buscar as garantias frente ao caráter contingencial da condição humana. A metodologia experimental e a matematização, então, pautou o modelo para as ciências experimentais e o modelo para as ciências humanas e sociais. Nesse paradigma, a perspectiva do tempo é de um tempo espacializado, cronológico, a racionalidade que investe no individual e em sua inscrição na totalidade se faz através da funcionalidade e do pretenso equilíbrio, ou pelo menos da busca desse. Essa formulação que privilegiou constâncias e regularidades, extraindo delas leis deterministas e universais, trabalha a realidade como tudo aquilo que se tem acesso e que se dá à observação. Através desse caminho, procuramos acessar previsões e o possível, nascedouro de mudanças. Já estaria inscrito na ordem do existente, enquanto potencialidade, esse possível, né? O possível se dá como um campo de escolhas, né? Como algo que parece que a gente é convocado a escolher, ou que a gente pode escolher. Nesse caminho, afirma-se o conhecimento, ou o conhecimento verdadeiro.
Peçanha, que foi um filósofo já falecido, num texto no final da década de 80, ele aponta, então, que essa construção que vem desde Platão, ela se faz como prova analítica, e que a prova analítica e a linguagem aparecem na forma de encadeamento de uma lógica de um portanto, portanto, portanto. Desdobrando essa consideração, podemos trazer o Bacon, né, convidar o próprio Bacon, Francis Bacon, que observa que o método experimental e a sua utilidade na dominação da natureza é indiscutível, como na submissão do mundo físico e para que se opere sobre as coisas. Mas é o próprio Bacon que desautoriza a sua utilidade quando a tarefa é atuar sobre pessoas. Ele diz que, para mudar-lhes a cabeça, interferir em seus pensamentos, não se deve buscar a indução nem a experimentação, mas a dialética. O que não se dá à matematização, seria esse o caminho, né? Seria questionado a partir dos questionaria os relativismos e os emocionalismos a partir dessa posição. O que se pretende, a partir daí, no texto de Zé Américo, é afirmar a coexistência de diferentes racionalidades, próprias do contingente, do concreto e do histórico, entendendo, segundo o autor, que essas dimensões seriam agregadas sobre o referencial do direito. Bom, a partir dessa afirmação, que seria do modelo jurídico, nós queríamos trazer duas observações, né? O primeiro é pensar que o modelo jurídico, que necessariamente para esse autor é dialógico, que seria o modelo da disputa, do litígio, dentro dessa percepção. E com ele, nós poderíamos reaver a tensão própria da transitoriedade. Poderíamos desmontar a linguagem dura e autoritária daquela relação, portanto, 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 por outra, que seria uma outra relação do se, e se, e se, e se, né? Que traria o condicionante, né? Abertas configurações e as circunstâncias. Como diria um companheiro, remexendo a lixeira de Descartes, o que vamos encontrar a partir dessas considerações é a abertura à pluralidade, ao relacional, às mutações da razão atribuídas ao modelo jurídico dialógico. Mas a consideração da diversidade, no nosso ver, apoia-se no alargamento do campo da razão, que agora, transmutada, parece oferecer novas garantias ao necessário afastamento dos riscos impostos pelas irracionalidades. Entendemos, nesse trabalho desse autor, que existe menos afirmação de um imponderável ou de um inominável, da diversidade de modos de viver que se espreita em nossas existências, e mais a busca de novas fronteiras para delimitar, conter nossas zonas obscuras, aquelas atribuídas às paixões. O reconhecimento da existência de diferentes racionalidades não nos parece suficiente para desmontar o mito da razão unificadora. Mas por que essas considerações são importantes para o que nos propomos a discutir? A partir do tema desafio dessa encomenda da violência, para retornar a nós mesmos como cooperadores nas políticas de existência. Uma primeira observação dentro desse campo seria apontar para uma falta, a falta frente a um modo justo e certo de viver, que seria a verdade. Esse campo da justiça, o campo do direito, vem afirmar uma justiça para todos, pressupõe um que é justo, e vincula a violência ao mal e à destruição. Como efeito dessa lógica naturalizadora, a gente pode pensar na suspensão da intervenção coletiva. Não há como intervir. Existe a produção de uma inatividade, ou para alguns,
que gostam de pensar nesse caminho, uma certa paz, né? Eu entrego à justiça, eu entrego a essa regulação jurídica e, de alguma maneira, eu me isento, né? Eu não tenho por que intervir, eu não tenho motivo para intervir, né? A violência, então, aparece como impeditivo da vida, como problema, impedimento, e convoca especialistas, né? Com Foucault, podemos pensar a retomada do modelo jurídico apresentada como o caminho de emancipação e proteção dos saberes tornados menores e submetidos como fraturas e descontinuidades, obscurecidos pelas teorias universais. Foucault vai abordar o modelo jurídico desde baixo, interpelando a relação poder, direito, verdade e se perguntando quais são as regras de direito de que lançam mão as relações de poder para produzir discursos de verdade. Em lugar de conhecimento verdadeiro, o que encontramos com Foucault é a produção permanente de regimes de verdade. Se desde a lógica da determinação da modernidade naturalizamos a equivalência violência como mal destruição, justificando os controles, temos como desafio retomar a violência em seus devires, produzindo outros sentidos, favorecendo o acesso à dimensão de intervir na vida. Um desafio que entendemos ser um desafio ético, porque coloca a cada um de nós, a cada vez, nos remetendo a um campo de experimentação, um exercício de avaliação que se distancia do julgamento, uma atenção do pensamento sobre os efeitos de nossas ações. E essa empreitada convoca os nossos saberes e as nossas práticas se processando num entre nós, afirmando que não há como pensar a vida vinculada à verdade, né, como universal, à justiça e ao especialista. Tá? Muito obrigada.